Olá, eu me chamo Maria e eu gostaria de começar a apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O grupo ele é composto por mim, Maria Helena, pela Luísa Beltrão e pelo João Vitor. E nesse trabalho a gente vai falar da análise do potencial infeccioso de áreas recreativas infantis e o seu impacto na saúde pública. Então, boa tarde, eu espero que vocês aproveitem essa apresentação. Para começar, eu gostaria de introduzir o tema. E para isso, a gente vai passar por alguns pontos. Então, o que é essa área recreativa infantil? E ela como um local de importância social, mas também um local de veiculação de doenças. E pensando nessas doenças, que doenças são essas? E que bactérias são essas que vão causar essas doenças? Então, tudo bem. Primeiro, essa área recreativa infantil, esse parquinho, quanto à sua importância social. Antes, as crianças costumavam brincar bastante nas ruas, só que as ruas começaram a se tornar um local perigoso. Então é por isso que vários parques, várias praças vão ser criados, para que você tenha essa alternativa de lazer para as pessoas. E não é uma alternativa de lazer só para as crianças, é uma alternativa de lazer também para os adultos e para os jovens. Só que dentro desses parques a gente tem um local que é específico para o público infantil, que são os parquinhos. Essa área recreativa infantil. E é muito importante para elas, porque elas vão acabar interagindo com crianças de fora do núcleo familiar. E aí, com essas brincadeiras, elas vão se desenvolver bastante. Elas vão estimular o desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico. Então, vai ser muito importante para o crescimento das crianças. Só que aí tem um problema. É também nos parquinhos que as crianças podem se contaminar. O parquinho, a área recreativa infantil, também pode ser um local de veiculação de doenças. E isso por conta da areia e dos brinquedos que tem lá. Então, vão ter várias substâncias, como saliva, muco, sangue, urina de outros animais, fezes de outros animais, que vão estar carregando micro-organismos e, às vezes, eles são despejados, eles entram em contato com essa areia, esses brinquedos. E aí, essas substâncias que entram em contato com esses brinquedos, que estavam carregando micro-organismos, como bactérias, vão estar lá nessa areia, nesses brinquedos, e as crianças vão ter contato com isso também. Então, às vezes, as crianças vão levar a mão contaminada delas aos olhos, às vezes elas colocam um objeto na boca, ou às vezes elas estão com algum machucado. Enfim, é dessa forma que vai acontecer a transmissão. Elas têm contato com a areia, com os brinquedos que estão contaminados e se contaminam também. E aí que a OMS, a própria OMS, reconhece que a areia é um vetor de doenças infecciosas. Só que a gente não tem uma legislação específica que faça o controle dessa areia. O que a gente tem é apenas a recomendação do CONAMA, da resolução do CONAMA de 2000, que os órgãos ambientais deveriam fazer uma avaliação dessa areia para futuramente criar uma padronização. A gente tem também esse projeto de lei de 2003, que ele propunha que você fizesse o tratamento e a asepsia da areia a cada 12 meses, para que você tivesse o controle dela. Esse projeto de lei ele foi retomado em 2009, mas hoje ele está arquivado. Então, a gente não tem uma legislação específica para tratar essa areia. E é na areia que vão ter esses micro-organismos. É na areia que essas bactérias vão viver. Então, quando a gente for pensar que bactérias são essas, a gente vai pensar nessas bactérias que vivem no solo. Essas bactérias infecciosas que a gente está falando, e que a gente estudou, foi principalmente os coliformes. Então, os coliformes são essas bactérias que vivem no solo, vivem na areia, na terra. E, por definição, elas são bactérias gram-negativas, aeróbias ou anaeróbias facultativas, que crescem em forma de bastonete. Não formam esporos, são oxidases negativas e fermentam lactose com produção final de ácido e gás. Eu imagino que eu falei bastante coisa, só que tem dois pontos aqui que são mais importantes, que é esse fato dos coliformes serem bactérias gram-negativas e deles fermentarem a lactose. E por que isso vai ser importante? Por conta do nosso método de análise. No nosso método de análise, ele vai reconhecer quando são bactérias gram-negativas
E dentre as bactérias gram-negativas, vai reconhecer quando elas fermentam a lactose ou quando elas não fermentam a lactose. E aí que os coliformes, no caso, vão fermentar a lactose e vão ser gram-negativas. Então, tá bom. Guardem essa informação. Os coliformes vão estar localizados na família Enterobacteriaceae e vão incluir esses gêneros aqui. E dentre esses gêneros, vão ter 3 que são mais importantes para a gente, que é o Enterobacter, Escherichia e Klebsiella. E é importante porque causam doenças relacionadas ao trato urinário e respiratório. Mas tem um negócio, eu falei para vocês que o nosso método de análise reconhece quando são bactérias que fermentam lactose, que é o caso dessas aqui, e quando elas não fermentam lactose, que vai ser o caso dessas aqui. Essas bactérias aqui, a Shigella e a Salmonella, elas são da mesma família que essas. Elas também são da família Enterobacteriaceae. Só que elas não vão fermentar a lactose, mas de resto elas têm várias características em comum. A Shigella e a Salmonella não fermentam a lactose, mas elas vão causar doenças gastrointestinais, como a disenteria e a diarreia sem sangue. Então, por fim, definindo qual vai ser o objetivo desse trabalho, o que a gente quer mesmo é avaliar esse potencial infeccioso que os parques têm, os parques públicos da cidade de São Paulo têm, para no fim determinar os riscos eminentes à saúde física das crianças que frequentam esses locais e brincam neles. Bom, eu vou falar agora sobre a metodologia. A metodologia está dividida em 3 tópicos, sendo o primeiro os locais da análise, o segundo a coleta das amostras e o último a amostragem. Bom, quanto aos locais de análise, foram selecionados 4 parques públicos com playgrounds, de acordo com a disponibilidade de acesso a esses locais, né? Então, em ordem alfabética, os parques são o Parque da Aclimação, que é um parque bem arborizado e tem uma área de 112.200 metros quadrados e uma frequência estimada de 28 mil pessoas por mês. O segundo parque é o Parque Ecológico do Tietê, que tem uma área de 14 milhões de metros quadrados. Ele comporta a várzea do rio Tietê e tem uma frequência estimada de 40 mil pessoas por mês. O terceiro parque é o Parque Ibirapuera, que é um dos mais queridos da população de São Paulo, né? Ele tem uma área de 1.584.000 metros quadrados e uma frequência estimada de 600 mil pessoas por mês. O último parque é o Parque da Luz, que foi o primeiro parque fundado aqui na cidade de São Paulo e ele fica próximo à escola. Ele tem uma área de 113.400 metros quadrados e uma frequência estimada de 18 mil pessoas por mês. Bom, seguindo agora para a coleta das amostras, o processo de coleta das amostras ele seguiu o indicado pela Embrapa para estudo de microbiologia do solo. Então foi realizado 2 coletas de amostra em cada parque, sendo o primeiro do playground e a segunda coleta é uma coleta para controle. Essas amostras, no total, foram 8 amostras coletadas, e essas amostras foram direcionadas para o laboratório e estudadas, analisadas, em menos de 24 horas, como indicado pelo método. Bom, para finalizar agora falando sobre a amostragem, primeiro a gente escolheu o meio de cultura a utilizar, que foi o meio de cultura Agar-Macconk. Esse meio ele é considerado presuntivo e confirmativo. Nele crescem bactérias gram-negativas e por ter em sua composição lactose, crescem as bactérias fermentadoras e bactérias também não fermentadoras, que são infecciosas e que ganham destaque nesse trabalho, como já foi dito na introdução. Quanto aos métodos empregados para análise, a gente escolheu o plaqueamento e o número mais provável. Quanto ao plaqueamento, foi estriado as placas utilizando apenas uma solução de cada parque e a gente estriou seguindo a imagem que aparece aqui na tela, seguindo esse desenho. Já nos tubos, né, foram realizadas 2 diluições, sendo a primeira diluição a diluição de 1 para 10 e a segunda diluição diluição de 1 para 100. Então, cada parque recebeu 3 tubos.
3 inoculações. A primeira inoculação sendo da solução inicial, a segunda inoculação da solução da diluição de 1:10 e a terceira inoculação da diluição de 1:100. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu falo sobre os resultados e a discussão. Então, aqui eu vou apresentar o produto final do nosso experimento, a análise dessas amostras após 48 horas e também a comparação dos nossos resultados entre os partes. Nessa tabela, em ordem alfabética, temos inicialmente parte de climação e nessa coluna tem a placa do playground, que após 48 horas do estreamento da solução inicial no meio de cultura, tem a formação dessas bactérias, dessas colônias de bactérias que estão em tonalidade rosa, rosa choque. E essa formação, tanto na coloração quanto na constituição das colônias, elas representam a formação de colônias de bactérias fermentadoras, que é o caso das Endobacter, Escherichia e Klebsiella. Já na placa controle do parque aclimação não tem a formação dessas colônias, então não tem a presença de bactérias fermentadoras de lactose. Já no Parque Ecológico Tietê, após 48 horas, existe a mudança na tonalidade para uma cor laranja, uma cor ambar, e que é diferente do Parque Aclimação. Então, essa daqui representa a formação de bactérias não fermentadoras. Já a sua placa controle também não existe formação dessas colônias de bactérias não fermentadoras. Então, tá tudo normal. Já o Parque Ibirapuera, o playground, ele tem aqui a formação de umas colônias aqui nessa extremidade, colônias na coloração laranja, ambar, então são as colônias de bactérias não fermentadoras, que é o caso da Shigella e Salmonella. E no Parque Jardim da Luz também são essas bactérias, só que aí tem uma representação mais expressiva de incontáveis colônias, porque mudou toda a tonalidade da placa. E como é possível observar aqui na coluna do controle, das placas controle, não houve mudança ou formação de colônias de bactéria. Aqui um comparativo entre todas as placas. A gente consegue observar a formação de vários tipos de colônias diferentes. E, enfim, no caso aqui da aclimação foi o único parque que no procedimento do plaqueamento teve formação de bactérias fermentadoras. Já os outros parques, eles tiveram apenas a formação de bactérias não fermentadoras, que é a Salmonella e a Shigella. Agora, no experimento dos tubos, que foi a inoculação, a gente pegou a solução inicial, inoculou, esperou 48 horas, e essa foi a formação, foi o resultado final do parque aclimação. Aqui temos a formação de bolhas. Então, continua expressando a formação de colônias de bactérias fermentadoras. Já na primeira diluição, que é a gente pega o soluto e dissolve em mais água, então tem uma menor carga microbiológica, mas ainda continua a formação de bolhas. Então, representa que ainda tem bactérias fermentadoras. Na segunda diluição, a coloração está mais clarinha, isso representa que tem menos quantidade de solo, então está mais dissolvido em água, e tem muito menos bolha, tem só uma pequena formação aqui de bolhas, então tem menos bactérias fermentadoras. No Parque Ecológico Tietê, a inoculação com a solução inicial não tem formação de bolhas, então aqui só tem a presença de bactérias não fermentadoras. Na primeira dissolução, ela comprova que não existe ainda bactérias fermentadoras. E na segunda diluição também tá só com bactérias não fermentadoras. No Parque Ibirapuera, aqui na solução inicial tá uma coloração bem turva, então tem solo bem denso, assim, e existe a formação de bolhas, então tem bactérias fermentadoras e possivelmente também bactérias não fermentadoras. Na primeira dissolução ainda tem uma camada de bolhas, então essas bactérias ainda estão presentes, mas na segunda diluição
não houve formação de bolhas. Então, essas bactérias provavelmente decaíram muito na sua carga microbiológica dentro desse tubo. Já nos Jardins da Luz, aqui tem uma coloração bem clarinha, bem parecida com o meio de cultura inicial, mas após 48 horas houve a formação de bolhas, então aqui tem a presença de bactérias fermentadoras. Na segunda diluição tem acho que poucas bolhas, então diminuiu a carga microbiológica. E na terceira diluição, nenhuma bolha, então não tem mais muita presença de bactérias fermentadoras. Possivelmente só existe a presença de bactérias não fermentadoras. E aqui é um comparativo entre, né, os tubos do Parque Ecológico Tietê e do Parque Ibirapuera, para vocês conseguirem observar a diferença, né, entre eles, da coloração, formação de bolhas. E aqui eu fiz um outro comparativo, que é das placas do Parque Aclimação e dos tubos desse mesmo parque. Então, aqui existe a presença da formação de colônias de... Esse foi o único parque que nas placas apresentou a presença de bactérias fermentadoras. Só que, como a gente observou anteriormente, todos os outros parques também obtiveram formação de bolhas. Então, eles também têm bactérias fermentadoras, só que não foram expressivas nas placas. Apenas o Parque Ecológico Tietê não houve nenhuma formação, nem nas placas, nem nos tubos, de bactérias fermentadoras. Tirando ele, existem todos os outros parques existem tanta formação de bactérias fermentadoras como não fermentadoras. E aqui, enfim, tá essa comparação do experimento dos tubos e do experimento do bloqueamento. Agora, para finalizar, fazendo um apanhado, né, de tudo isso que a gente observou, existe o risco de infecção das crianças, né, por doenças a doença do gastrointestinal, do sistema urinário. Então, se essas crianças tiverem um contato diário, sem higienização após a saída do parque, é possível que elas contraem essas doenças e, enfim, pode prejudicar um pouco a saúde delas, ter que ir no hospital, então, existe a necessidade do cuidado após frequentar esses parques. E também gostaríamos de pontuar a situação dos gatos no Parque da Aclimação. Eu sou a pessoa moradora mais perto desse parque e eu costumo frequentar lá. E é nítido a quantidade de gatos, a grande quantidade de gatos que existe nesse parque. A cada metro quadrado tem uns 2 gatos, então existe muito gato naquele parque. Enfim, é um risco, porque eles são animais que têm o hábito de defecar e fazer as suas necessidades em areia, em terra, então é possível que eles defequem na areia dos parquinhos das crianças e as contaminem tanto com essas bactérias quanto outras doenças de gato. Então, já é necessário que, enfim, esses gatos, alguém consiga manejar esses gatos. Atualmente já existem ONGs que castram esses gatos, possivelmente tem iniciativas para adoção desses gatos, mas enfim, é uma situação atual que eles ainda continuam lá. E com a minha observação de campo também, eles fizeram uma reforma no parque, então eles colocaram um piso meio afofado para as crianças, então elas têm menos contato com a areia, mas ainda existe uma parte do parque onde elas engatinham e tudo mais, que ainda tem areia, então, enfim, o risco ainda está aí presente. É necessário que coloquem pias mais próximas ou indiquem banheiros para as mães das crianças pais e mães levarem as crianças para se higienizar depois. E aí, com todas essas observações, a gente evidencia a importância da criação de uma legislação específica
para esses parquinhos, né? Porque, enfim, tem muitas crianças, os pais precisam levar essas crianças para se divertir e precisam estar seguros, né? Então, já houve a criação de um projeto de lei em 2003, que foi citado pela Maria Helena, que ela propunha a obrigatoriedade da revisão desses substratos a cada 2 meses. E o nosso trabalho evidencia a importância desse projeto de lei, né? Agora a gente está na conclusão e, portanto, de todas as bactérias que a gente viu e pesquisou, todas elas, sejam coliformes ou não fermentadoras, apresentam um potencial infeccioso. E por elas apresentarem um potencial infeccioso, elas apresentam risco à saúde. Risco à saúde dessa comunidade que frequenta os parques. E é por isso que a gente deve promover práticas educativas, sanitárias e preventivas para evitar essa contaminação e disseminação desses agentes infecciosos. E como exemplo dessas práticas, a gente propõe um banner. Um banner que é meio que um alerta a esses responsáveis, às crianças, sobre esses perigos que a areia carrega, ou seja, sobre as bactérias que vivem no solo. E ele alerta um pouco sobre as bactérias, doenças, e também tenta trazer essa ideia de se lavar sempre as mãos e tentar evitar que a criança fique colocando os objetos na boca. E uma coisa interessante desse banner é que, além dele ser um alerta, ele é até que meio convidativo para as crianças, para ele ser colorido. Então, talvez por aí, pendurando esses banners nos parques, perto dos parquinhos, você consiga começar a ensinar as crianças sobre a importância de se lavar as mãos e de se ter higiene. E é legal que a gente colocou também uma forma da pessoa acessar o nosso artigo e poder ler ele. Então, por meio desse QR Code, a pessoa consegue ver o nosso artigo e ler o artigo. E é assim que a gente conclui o nosso trabalho. Então, obrigada por ter prestado atenção até aqui. E até a próxima. Espero que tenham gostado.